parceiro, convenhamos que zica absurda, hein? Simplesmente a maior contratação da temporada, Paulinho, veio com status absurdo lá do Atlético Mineiro. Quando entra em campo, representa, pra mim, pelo menos, um dos melhores jogadores do Palmeiras. Era até estranho a gente não ver ele tendo aquela sequência, aquela minutagem. É um cara que veio aí de uma lesão muito séria, uma cirurgia no final do ano. Todos estão falando aí que tava jogando no sacrifício no final do ano passado pelo Atlético Mineiro, por ter chegado ali, na verdade, em final de Copa do Brasil, em final de Libertadores, então fizeram o cara ir até o osso, e isso a gente tá sentindo aqui no Palmeiras, tá ligado? Surgiu aqui, ó, a informação de que o Paulinho possa ter até uma nova cirurgia. Isso daqui vai ser complicado, uma das grandes esperanças aí do Palmeiras no setor ofensivo, depois que o Estevão sai, agora depois do Mundial, talvez fique só pra 2026. Bora entender essa parada? Paulinho segue com dores, é poupado de treino no Palmeiras e acende alerta no clube. A recuperação do atacante não evoluiu como o departamento médico esperava. O jogador continua sentindo desconforto e por isso está fora das atividades com o elenco, que eu já acho que ele corre muitos riscos aqui de ficar fora do Super Mundial. O Verdão projetava o retorno mais sólido antes do Mundial de Clubes, talvez até por isso uma dosagem menor ali na quantidade de jogos, de minutos, preparar para a grande competição do ano, né, rapaziada, que é o Super Mundial, e o segundo semestre agora de 2025, que é onde o couro come, fase decisiva de Copa do Brasil, que a gente já vai ter um derby, fase decisiva ali de Libertadores, o Super Mundial, e aí é complicado, cara, um cara que chegou com renome, uma contratação cara, o Palmeiras pagou uma nota, e vale o que o Palmeiras pagou, porque joga muita bola o Paulinho. Cara, o cara veio completamente zoado, tá ligado? Aí já vem uma segunda cirurgia pra consertar uma primeira que não teve uma boa recuperação. Vale lembrar que essa primeira cirurgia que ele teve, acredito que tenha sido lá no Atlético Mineiro, eu vi muita gente falar. Então o Palmeiras ali, é que se o Palmeiras chegou em um acordo, o departamento médico deu o aval pra contratar, é porque viu que ali o cara poderia se recuperar e conseguir jogar plenamente. Paulinho tem só 24 anos, rapaziada. E aqui, ó, ele não estará 100% no Mundial de Clubes. E aí, vale a pena colocar um cara que não tá 100% no Mundial? E se essa parada aqui que ele tem na tíbia, né, vai se prolongando, vai se desenvolvendo pra uma coisa pior? Complicado, cara. O atacante ainda não está totalmente recuperado da cirurgia na tíbia. E manterá o controle de carga no Mundial, ou seja, vai ser jogador de segundo tempo no Mundial. Vai colocar um cara meia bomba, cara, colocar um cara meia bomba já não sei se é tão produtivo, sabe? O clube vai reavaliar a condição do camisa 10, mas nesse momento não confirma a necessidade de um novo procedimento cirúrgico. Tava vendo até em uma página aqui do Atlético Mineiro, os próprios torcedores do Galo tem um carinho pelo Paulinho, ele jogou muito lá, fez uma boa campanha, jogou muito lá junto com o Hulk, e os caras estão falando aqui, ó, ferraram o Paulinho no final do ano passado, forçando ele a jogar machucado, ó, ele colocando aqui pelo lado do Atlético Mineiro, pelo menos isso mostra que a venda foi boa pro Atlético. Aqui o outro cara, ó, os 4 agiotas, que são os 4 menin lá, né, os donos do Atlético Mineiro, acabaram com a carreira do atleta promissor, forçaram ele jogar lesionado. Eu processava, marcou aqui o Paulinho, aqui o John colocou, forçaram tanto o Paulinho no ano passado que ele acabou ficando bichado, tem razão em ter saído na primeira oportunidade. Caso o processo com os 4 ratos que forçaram você jogar lesionado, podem ter acabado com a carreira dele, ídolo. Caraca, que doideira, né, mano? E o Palmeiras deu o quê? Gabriel Menino, acho que o Rony não estava envolvido, o Gabriel Menino e o Patrick, mais uma grana federal ali pelo Paulinho. Eu acho que ele joga muita bola, rapaziada. Pra mim, o Paulinho é craque da bola. O problema é, mano, essa condição física que a gente fica até com esse questionamento. Quando ele fez o primeiro gol com a camisa dele do Palmeiras, ele meteu essa aspas: estou pronto para assumir o protagonismo. Pô, mano, um cara que fala isso daqui, pelo menos eu acho que ele se sinta bem em campo, consegue render, ele acha que ele pode ser ali algo que agregue bem para a equipe. E depois, no decorrer da semana, vem uma notícia dessa de que o cara pode possivelmente já passar por uma nova cirurgia e depois ficar só pra 2026. Cara, foda, viu? Foda. Pessoal aqui da UOL Sports, rapaziada, deu a opinião dele. Mauro César deu até ali uma fala polêmica, né? De que o Palmeiras pode ter pago muito a mais aí num jogador que não vale tudo isso. Eu acho que em campo
ele joga muita bola. Bora conferir aqui ele, Facincani, todo mundo da mídia, o que tá falando sobre esse momento do Paulinho, entender de fato o que vai acontecer com o jogador. Jogador por 18 milhões de euros, mais o Gabriel Menino, mais o Patrick da base, pra basicamente ter usado ele, sei lá, em 10 jogos no ano. Acho que é um jogador que tem potencial, mas é algo que chama a atenção. É um investimento muito alto para um jogador que de repente vai ter que passar por uma segunda operação. E olha... Lembrando que a primeira operação ela foi feita lá atrás pelo próprio Atlético Mineiro, né? Então não dá nem para saber como foi esse acompanhamento. Não vou deixar de lembrar aqui que a Leila Pereira, em alguma entrevista, algumas vezes falou assim, isso aqui não é um hospital, não estamos aqui contratando... E no caso do Neymar, ela estava certa, né? Vamos dar o braço a torcer que ela estava certa com o Neymar, mas pagou a língua com o Paulinho. Porém, agora não se sabe se ele vai operar, mas por enquanto o Paulinho está em um processo de recuperação bem mais demorado do que se imaginava. Ele fez a cirurgia no Atlético Mineiro. Isso. Foi contratado pelo Palmeiras e passou por todos os exames, passou por todos os exames de imagens, ressonância magnética provavelmente foi feita para ver como está a cicatrização interna da cirurgia e tudo mais, e foi aprovado. Então a questão é, o que aconteceu depois? O que pode ter acontecido depois disso. Porque se a cirurgia não tivesse sido bem sucedida, se tivesse alguma coisa ali que ficasse claro que alguma coisa não estava legal, o Palmeiras não fecharia o negócio definitivamente. Foi fechado, ele fez a recuperação, aí tem que ver o que aconteceu daí em diante. Tem que ver se ele sente dor. Porque você pega as notícias meio pingadas... Ele falou que sente, ele deu entrevista esses jogos e falou que tá sentindo dor ainda, que ele até usou uma expressão que o próprio Palmeiras não tinha usado. A minha lesão foi gravíssima. O Palmeiras até então estava falando que era uma lesão de 4, 5 meses de recuperação e ele falou, a minha lesão foi gravíssima. E nisso tudo, Casão, o absurdo disso tudo é o Palmeiras ficar em silêncio, ninguém não esclarecer. Mas todos eles estão fazendo isso, né? Todos os clubes, ninguém fala nada, todo mundo tenta desviar a contusão de alguém. Exato. Mais um clube que... Mas se ele sente dor, cara, se ele sente dor, é uma coisa que tem que se levar em consideração. Não dá pra... Se o cara fala, eu sinto dor, e se for a dor na cirurgia, que é na tíbia, é na hora que ele bate o pé no chão. Quando ele vai correr, ele bate o pé no chão na perna que ele fez a cirurgia, deve ter uma dor, ou numa dividida, ou quando ele bate na bola, ou quando ele muda de direção. Então, cara, se acontece isso, alguma coisa estranha tem nessa história. E aí, Mauro? É difícil falar de temas médicos, né? Mas, assim, os dois maiores investimentos, né? Um não está conseguindo jogar por essa questão física. O outro até agora também não chegou nem perto de ser de apresentar um futebol. Então, esse cara é um cara de 25 milhões de euros. Pode ser que venha apresentar amanhã, mas até agora não. O que fez o Vitor Roque em campo, as apresentações, os números, passa muito longe do jogador mais caro do futebol brasileiro. Eu continuo achando que o Palmeiras errou nessa contratação, na forma como a fez. Estou falando isso desde o começo. O Palmeiras deveria ter tentado o empréstimo desse atleta, com um compromisso de compra a partir de metas pré-estabelecidas, metas que protegessem o Palmeiras. O Barcelona não ia aceitar. Quem não ia aceitar? O Barcelona não tinha opção nenhuma, ninguém queria ele. O Betis estava querendo se livrar dele, o técnico do Betis nem fez questão de ficar com ele. Então, assim, era um jogador que o Barcelona queria vender e ninguém queria comprar, embora jovem. E o Palmeiras apareceu. Eu acho que tem que ser o mesmo modelo quando o Flamengo contratou o Gabriel, que estava em baixa na Europa, mais embaixo ainda, né? E pegou emprestado. Mas ele jogou no Santos no ano anterior e foi bem no Santos. E aí o Flamengo pega ele emprestado, depois de um ano, que ele foi muito bem, aí negociou e comprou. E o Pedro foi igual. O Pedro foi até melhor a negociação, o Flamengo pegou o Pedro emprestado por um ano, e já com todas as cláusulas de compra, forma de pagamento, valor, 14 milhões de euros, tudo. Quando ele foi bem no Flamengo, a Fiorentina percebeu que poderia vendê-lo por mais, mas já estava tudo amarrado no contrato. O Flamengo falou, a primeira parcela está paga aqui, o jogador é nosso. E ficou com o jogador. O Palmeiras acho que deveria ter feito esse modelo. Eu falei isso na época e repito. Porque protegeria o clube, porque é um jogador jovem. E aí vem a questão. Eu não tenho a menor ideia do que vai ser do Vitor Roque. Se ele vai ser o atacante do século ou se ele vai ser uma decepção. Ou vai ser um cara como nem uma coisa nem outra. Um jogador bom, mas não é nada de tão especial. Mas ele não funcionou no Barcelona. Teve lá as questões lá com o Xavi e não se destacou no Betis. Que foi a final agora da Conference contra o Chelsea. E saiu e tudo bem. Então, isso é para você botar uma pulga atrás da orelha. É uma questão comportamental, falta de adaptação, é técnica. Qual foi o problema? Alguma coisa houve. Né, para ele sair daqui tão valorizado e não ter vingado minimamente. Então, diante disso, acho que a negociação deveria ter sido tentada em outro modelo. E acho que o Palmeiras tinha, sim, condições. Aí acho que é o Anderson Barros, né, que é que tem que fazer esse negócio. Acho que é ele, né? Ele que contrata. Ele é o executivo. Mas o Anderson Barros, o presuntinho, não é aquilo, né, rapaziada? Essa parte aí do departamento de futebol do Palmeiras, eu acho que é, cara, bem deficitário em parâmetro com as outras áreas ali do clube. Mas se a gente for ver isso daqui que ele tá falando, mano, tem um dose de verdade sobre o Vitor Roque. Até agora, cara, 25 milhões de euros, ainda não conseguiu se encaixar. Não sei se é muito problema dele, ou também tem muito dedo do Abel. Não consegue fazer o moleque jogar, não consegue fazer ele deslanchar, a bola não chega também muito em condição ali de quem joga como centroavante. Vamos ver como é que vai ser a continuidade. Se a gente for ver aqui mais sobre o Paulinho, ó, o Facincani também falou mais um pouquinho, bora ver aqui. No mais alto nível dele, a recuperação dele demorou um pouquinho mais, e que nem se descarta uma cirurgia para correção dessas dores intensas, né, que tem acompanhado o Paulinho nesses últimos meses por causa dessa fratura por estresse que foi consolidada, tá? Diga-se, a verdade é, a
lesão que ele teve, no caso a fratura, lesão é sempre muscular, tá, pessoal? Não errem, tá? Lesão é de articulação e músculo. O que ele teve foi uma contusão, uma fratura no osso, não se lesiona osso, se fratura osso ou se contunde osso, tá? Essa fratura foi consolidada. Agora, a reverberação do problema, que é o que tem chamado um pouco de atenção. O Palmeiras, depois da volta no Mundial de Clubes, vai dosar e continuar com esse planejamento com o Paulinho. Ele não vai ser 100% absoluto titular da equipe, jogando todos os jogos, 100%, etc e tal. Cara, péssima notícia, tá, rapaziada? Se a gente for ver aqui também, ó, o Nicola falou um pouquinho mais, bora ver? E a possibilidade de Paulinho, reforço de 115 milhões de reais, além das sessões em definitivo de Gabriel Menino e Patrick, o Paulinho pode passar por nova cirurgia. Depois do Super Mundial, ele vai ser submetido a um tratamento intensivo, ainda ligado àquela fratura na tíbia que lhe causou uma cirurgia no fim da temporada passada. O Paulinho só estreou com a camisa do Palmeiras em abril desse ano. A avaliação é de que ele ainda não consegue jogar com 100% da capacidade, das sentidores. E depois do Super Mundial de Clubes, vão submetê-lo a um tratamento intensivo. Se não houver evolução, como última solução, ele vai ser submetido a mais uma cirurgia. Informação trazida nessa terça-feira pelo nosso Palestra, informação bastante importante, especialmente porque o papel do Paulinho para o segundo semestre no Palmeiras aumentaria a partir da transferência do Estevão para o Chelsea. Você sabe que o atacante revelado na base do Palmeiras está vendido ao clube inglês. E você, o que pensa dessa história? A única coisa que me vem à cabeça com essa notícia é de uma frase da Leila Pereira em entrevista ao UOL, afirmando que o Palmeiras nunca contrataria um jogador machucado. Ela fazia referência ao Neymar, pois o Palmeiras, além de contratar um jogador machucado que havia passado por cirurgia, agora corre o risco de ver esse mesmo jogador ter de passar por um novo procedimento. Rapaziada, mais uma vez a Leiloca pagando com a língua, tá ligado? Mas é aquilo, rapaziada, mano, não colocar um jogador 100%, e a gente vê, cara, ele não tá 100%, e mesmo assim ele consegue ser um dos melhores. O problema é que, mano, o cara não tá 100%, e aí, o Palmeiras colocando ele pra jogar agora também, será que não tá forçando? Muitos falam aí que tem que ter uma nova cirurgia pra consertar o que já foi feito. Ele falou que tava jogando com infiltração, jogando no sacrifício, no final do ano passado, agora tá pagando, tá pagando. Deixa aqui nos comentários, rapaziada, o que vocês acham dessa história toda. Infelizmente parece que a gente só vai ter um Paulinho saudável lá pra 2026. Péssimas notícias. Deixa aqui nos comentários a opinião de vocês, se que deve estar respondendo, vou estar deixando aquele like. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, se gostaram deixa o like, se inscreva no canal que vai me ajudar demais. Valeu e até o próximo vídeo.